Bom dia, prezadas alunas. Vamos dar continuidade ao nosso curso virtual de cálculo numérico. E nessa aula de hoje, uma vez que nós temos prova na quarta-feira, vai ser uma aula um pouco mais rápida, né? Nesse caso, nós vamos apenas sintetizar o que foi passado na sala de aula com respeito, né, ao capítulo 3 de resolução de sistemas lineares. Nós vamos usar agora a ferramenta VCN, né, a ferramenta de cálculo numérico, para poder, né, fazer de fato o cálculo bem rápido, bem simples, sem gastar muito tempo, né? É isso que a gente precisa na vida real. Ter uma ferramenta para nos poupar tempo, né? E essa ferramenta é muito interessante. Então, para trabalhar com sistemas lineares na ferramenta VCN, no programa VCN, basta vir aqui em cima em sistemas lineares e apertar. A gente pode escolher vários métodos, né? O que nós estamos trabalhando inicialmente são os métodos diretos. Aperta aqui no 7.2 sistemas lineares métodos diretos. Com isso vai nos abrir essa aba, né? E olha que interessante, nós temos vários métodos. Nós estamos trabalhando inicialmente o método de Gauss, né? O método de pivotamento de Gauss, de eliminação de Gauss. Nós vamos selecionar esse método aqui de forma inicial. Tem também o método de Jordan, pivotamento parcial e pivotação completa, né? Mas com o método de Gauss, eu vou usar um exemplo aqui. Na verdade, são vários exemplos que nós temos na nossa lista de exercícios. Eu quero que essa ferramenta ela seja um auxílio para vocês, né? Então, por isso que eu decidi fazer essa aula de hoje, uma aula como se fosse uma aula de laboratório. Então, no primeiro exercício, pediu para usar o método de eliminação de Gauss para resolver esse sistema linear aqui. Pois bem, deixa eu dar um zoom primeiro aqui agora. Então, repare que nós temos o que? Nós temos três equações e temos três variáveis, né? x1, x2 e x3. O primeiro passo, então, vai ser ajustar a ordem do sistema. Repare que o sistema ele já está de terceira ordem, mas se nós tivermos sistemas lineares de quarta ordem, por exemplo, basta apertar aqui e colocar 4, e no caso, clicar na tela que ele vai aumentar, né, esse número de equações. A gente pode fazer um número bem grande, né? Repara, nós temos agora 10 equações aqui, 10 variáveis. E com isso, reparem que esse é um programa que ele vai nos ajudar, de fato, a calcular de uma forma bem rápida, né, a resolução do sistema linear. Então, mesmo se for de ordem 10, ordem 15, ordem 20, a gente consegue calcular usando esse programa. Mas, inicialmente, então, nós temos um problema de ordem 3. Né, e repare, nós temos aqui o que? Nós temos aqui o que ele chama de matriz A. Essa é a matriz dos coeficientes. A matriz, se vocês olharem na equação aqui, ela está multiplicando a quem? Multiplicando a x. E olha só no nosso sistema linear. Os nossos coeficientes, eles também multiplicam quem? Também multiplicam x, né? Então, a matriz A, nós vamos passar para ela todos os coeficientes das nossas equações. Então, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 1, qual que é o coeficiente? O coeficiente aqui é 5. Linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 2, esse é o 2. Linha 1, coluna 3. Agora nós temos aqui ligado ao x3, nós temos o 0. Na segunda linha agora nós temos 2, 1 e menos 1. Reparem que é menos 1 por conta do sinal negativo, né? E aqui embaixo nós temos 2, 3 e menos 1 novamente. Beleza? Tá ok. Então a nossa matriz A ela foi, no caso aqui, completa, né, com os coeficientes do nosso sistema linear. A matriz X ela vai nos resultar os valores de X, que são os valores que nós queremos, né, que resolvem esse sistema linear. Então nela nós não vamos mexer, porque aqui vai ser resultado, no caso, os valores, né, do sistema linear, da resolução desse sistema linear. Então a gente vai pular para a matriz B. Se vocês olharem novamente na equação aqui dos sistemas lineares, né, nós temos o que? A vezes x igual a b. Então, nós temos coeficientes vezes x igual a quem aqui? Igual a b, a matriz das constantes. Então, aqui, a matriz das constantes, vamos adicionar quem? Primeiro, na linha 1, vamos adicionar a primeira constante, a constante 2.
na linha 2 a constante 0 e na linha 3 a constante 3. Então está completo aqui, né, a configuração do nosso programa para calcular os sistemas lineares. A gente pode agora apertar em calcula. Repare que se a gente deixar selecionado aqui, constrói o quadro de Gauss, ele vai nos fornecer todos os valores aqui por meio desse quadro. Então apertando em calcula agora, olha que interessante. Ele vai nos fornecer quais são as transformações de cada uma das linhas, né, para que nós cheguemos nesse resultado aqui, onde para esse exemplo nós temos que a nossa matriz X são os nossos resultados. Quais são? x1 igual a menos 0,2, x2 igual a 1,5 e x3 igual a 1,1. Mas como que então que o método de Gauss ele chegou, né, nesse resultado? Ele fez as transformações elementares com base nesse quadro aqui. Quais transformações são essas? Olha só, primeiro ele mudou a linha 2, né, do nosso quadro, onde a linha 2 ela seria igual à linha 1, menos, esse menos 1 aqui é apenas para simbolizar o menos, tá bem? Menos 2 sobre 5. Esse é aquele nosso coeficiente, né, de eliminação que nós usamos, né, em várias das aulas. Esse aqui é o coeficiente da linha, no caso, o coeficiente o C2, né, da linha número 2. Então, o primeiro coeficiente, no caso, vai ser 2 sobre 5. Né? Mais quem? Mais o L2. Então, os novos elementos da linha 2, eles vão ser iguais aos elementos antigos da linha 2. Né? Esse mais aqui ele é um pouco confuso, porque na verdade, como nós estamos com um negativo aqui, né, seria L2 menos 2 quintos vezes L1. O programa ele usa a operação, uma operação um pouco diferente, mas no final, quando a gente muda um pouco a álgebra, é a mesma operação que nós usamos, né? Como seria L2 é igual a L2 menos o coeficiente vezes a linha número 1. Tá bem? Então, aqui é apenas para ilustrar quais foram as transformações. E olha só que interessante. Ao final, quando nós apertamos em calcula, ele nos fornece o valor da matriz X, nos fornece o valor dos coeficientes finais em A. Olha os coeficientes aqui da matriz A, né, alterados. Essa aqui vai ser a última matriz, no caso, que vocês vão chegar. Então, repare que nós zeramos o elemento 2, 1, zeramos o elemento 3, 1, também zeramos o elemento 3, 2. Então, a gente consegue fazer o quê? Consegue calcular x3, com seu coeficiente aqui, que equivale a 10, com base na constante nós também temos. Né? Repare que a matriz das constantes também ela foi alterada. Né? Então, assim, o programa, além de nos fornecer os resultados, nos fornece o quê? Fornece as transformações, junto com os coeficientes, né, de cada uma das operações. Nos fornece a matriz A final, a matriz dos coeficientes final, e a matriz, no caso aqui, a matriz B, a matriz das constantes final também. Então, é um programa bastante útil, né, no caso, para trabalhar em cálculo numérico. E nós vamos agora continuar, né? Então, primeiro resultado, nós chegamos aqui usando o nosso primeiro exemplo, né? Então, x1 igual a menos 0,2, x2 igual a 1,5 e x3 igual a 1,1. Se a gente apertar agora em novo, ele vai inicializar o programa novamente. A gente pode passar agora para o segundo exercício, né? Nós temos aqui a matriz A dos coeficientes 2, menos 1 e 3 na primeira linha, 2, menos 1 e 3 na primeira linha, 2, 2 e 3 na segunda, 2, 2 e 3 na segunda, menos 2, só ver se está gravando, está perfeito, está ok, menos 2, 3 e 0 na terceira linha. A matriz das constantes, a matriz B, ela tem 12, 6 e menos 3. Opa, 12, 6 e aqui menos 3. Então, reparem que o método de Gauss está escolhido aqui, perfeito. Ele vai construir o quadro de Gauss ao final do programa. Se a gente selecionar agora execução passo a passo, olha só, aperta em calculo aqui agora,
ele nos fornece passo a passo cada uma das operações aqui para criar a nossa matriz A final, né? Eu apertei a primeira vez, ele nos forneceu primeiro a alteração na linha 2. Reparem que a primeira alteração, ela vai zerar quem? Ela vai zerar o primeiro elemento aqui da matriz A, que é o elemento 2, 1, né? Então foi feita a transformação onde os novos elementos da linha 2, eles são iguais aos antigos elementos, né? Mas na verdade seria um menos, porque nós temos aqui o menos 1, né? Menos o coeficiente de eliminação, que é 2 sobre 2, vezes a linha do nosso pivô, que é a nossa linha 1. Com isso, ele zerou o primeiro elemento da nossa matriz, da nossa linha 2, da matriz de coeficientes. Se eu apertar novamente agora, calcula, ele vai nos fornecer o que? A transformação da linha 3, né? Então, nós temos agora o coeficiente da linha 3 equivale a menos 2 sobre 2, né? E essa transformação vai nos levar a esse resultado aqui na linha 3. Nós geramos o elemento da primeira coluna, na segunda coluna nós temos 2, e na terceira coluna nós temos 3. E altera também quem? Altera também a nossa matriz B, né? Repare que no exercício, que a forma como eu trouxe para vocês, né? Nós temos quem? Nós temos as 3 colunas dos coeficientes e depois uma coluna aqui da nossa matriz B, né? Na aula passada eu fiz como se fosse um tracinho, talvez vocês lembrem disso, um tracinho para separar essa matriz dos coeficientes da matriz das constantes, tá bem? Apenas para ilustrar para vocês. Pois bem, apertando em cálculo novamente agora, reparem que ele alterou novamente a nossa linha 3, né? Mas agora para zerar o elemento 3, 2, o elemento da terceira linha da segunda coluna. Com isso nós chegamos, né, nos elementos finais aqui, digamos assim. Nós zeramos todos os elementos, todos os coeficientes que nós desejávamos. Apertando finalmente o último calcula, ele vai nos fornecer o que? A nossa matriz X, que é a matriz dos resultados de x1, x2 e x3. Se vocês separarem aqui, olha só, a resposta x1 igual a 1,5, x1 igual a 1,5, x2, na verdade menos 1,5, desculpem, né? x2 igual a menos 2, x2 igual a menos 2 e x3 igual a 4,3333, uma dízima periódica, né? x3 igual a 4,333333. Tá bem? E novamente, nós temos a matriz final em A, matriz final em B e os resultados de x aqui na matriz X, segundo as seguintes transformações elementares. Para vocês, é interessante verificar talvez, né, todos os coeficientes. Então, vocês calculem os coeficientes, por exemplo, venham no programa, usem, por exemplo, coloquem a matriz A, né, os valores da matriz A, os valores da matriz B. Deixa eu reiniciar aqui agora. Selecionem a execução passo a passo e apertem em calcula. Fazendo isso, vocês podem verificar se os coeficientes de eliminação de vocês, né, estão corretos, para não errar no começo, por exemplo, e de fato isso aí se estender até o final, né? Porque se vocês erram no caso aqui apenas um coeficiente no início, né? Repare que vai mudar todo o valor da matriz da linha número 2. Isso pode, no caso, se estender para a linha 3 nas próximas operações. Então tentem sempre verificar, né, esses coeficientes antes de poder estender e finalizar o exercício. Pois bem, então vou reiniciar agora para a gente fazer o número 3. Vou apertar em novo, na verdade. O número 3 é bem semelhante, né? Nós temos 3 equações e 3 variáveis. Então, quais são os coeficientes das variáveis? 1, 2 e 3. 2, 1 e 4. 4, 4 e 4. 1, 2 e 3. 2, 1 e 4. 4, 4 e 4. Nós temos a matriz das constantes como 1, 2 e 3. Vou selecionar a execução passo a passo. Calcula a primeira transformação, zero o primeiro elemento aqui com base no coeficiente 2 sobre 1. Calculo um novo coeficiente 4 sobre 1, zero o elemento da linha 3, coluna 1. Por fim,
com o coeficiente menos 4 sobre menos 3, ou então 4 terços, nós conseguimos zerar o elemento da coluna 2, linha 3, né? Com isso, nós temos o seguinte resultado: x1 igual a 0,6875, conformidade com o resultado aqui. x2 igual a menos 0,125, x3 igual a 0,1875. Beleza. Ok. Agora, vamos usar, né, uma nova matriz, um novo sistema linear, na verdade, que ele tem agora 4 equações e 4 variáveis, né? Agora a dificuldade é um pouco maior de fazer, principalmente na mão. Vocês devem se recordar da aula passada. A aula demorou, se não me engano, 50 minutos, apenas para resolver um exercício com grau 4, né, com ordem 4. Transformando primeiro os coeficientes da primeira linha, né, da primeira equação, nós temos 1, 2, 3 e 1. Segunda equação, 2, 1, 4 e 5. Terceira equação, 4, 4, 4 e 2. Por fim, 1, 1, 3 e 1. Passamos todos os elementos para, aqui no caso, a nossa matriz A. Temos a matriz das constantes. Ela começa em 1, depois vai para 2, linha 2, 2, linha 3, a constante equivale a 2, linha 4 equivale a 6. Selecionar a execução passo a passo. Reparem que, como o método de Gauss, né, ele tem a metodologia bem definida, nós vamos zerar primeiro toda a coluna 1 abaixo do nosso elemento pivô, que nesse caso vai ser o 1. Então, esse elemento vai ser zerado, esse vai ser zerado, esse vai ser zerado. Depois, o novo pivô vai ser igual ao elemento da linha 2, coluna 2. Vamos zerar o elemento da linha 3, coluna 2, e o elemento da linha 4, coluna 2 também. Então, nós teremos zerado esses 3 elementos, esses 2 elementos. E, por fim, com o último pivô, nós vamos zerar quem? Esse último elemento aqui, esse último coeficiente. Então, nós vamos ter uma matriz triangular inferior totalmente zerada. Vamos ver isso passo a passo. Apertando agora em Calcula. Olha só, com base no coeficiente 2 sobre 1, nós zeramos o primeiro elemento abaixo do pivô da coluna 1. Depois, usando o coeficiente 4 sobre 1, nós zeramos o elemento da linha 3. E por fim, com base no coeficiente 1 sobre 1, nós conseguimos zerar o elemento da linha 4, coluna 1. Pois bem, o primeiro pivô teve o seu objetivo cumprido, né? Ele conseguiu alterar esses 3 elementos aqui de forma com que esses 3 elementos sejam zerados. Passamos agora para o próximo pivô. O pivô agora vai ser o menos 3. Apertando em Calcula, nós vamos ter o quê? Vamos ter o coeficiente agora, o novo coeficiente da nossa linha 3, né? Menos 4 sobre menos 3, que faz com que esse elemento da linha 3 seja zerado. Apertando em Calcula novamente, ele passa para a próxima operação, que vai ser zerar o elemento da linha 4, coluna 2, com base no coeficiente menos 1 sobre menos 3. E por fim, agora nós vamos transferir o pivô para cá, né, para a coluna 3, visto que todos os elementos abaixo do pivô da coluna 2 foram zerados, né? Lembrem que nós tínhamos o pivô inicial aqui, o segundo pivô é o elemento da linha 2, coluna 2, agora o terceiro pivô vai ser o elemento da linha 3, coluna 3. E o objetivo vai ser zerar esse elemento aqui da linha 4, coluna 3. Apertando em Calcula agora, com base nesse coeficiente aqui, vocês podem usar aproximações de 2 ou 3 casas decimais, ou então podem manter, né, esses valores, em vez de manter os valores no formato decimal, né, podem manter em frações, que é mais simples de trabalhar. Pois bem, então zeramos o último elemento. Reparem, nós temos o quê? Uma matriz onde a sua diagonal, né, dos coeficientes, no caso, abaixo da diagonal, nós temos apenas zeros. Esse é o objetivo de todo o método de Gauss, né? Sempre zerar os elementos abaixo da diagonal principal. Tá bem? Para finalizar então, apertando em Calcula, nós temos aqui os valores, né? Reparem que eu fiz como se fosse um truncamento dos valores aqui. Então, x1 igual a 3,42. Vocês podem usar o arredondamento na prova, ou então o truncamento, podem ficar à vontade.
Nesse caso, poderia colocar 3,43 ou então 3,42, eu vou entender o resultado. x2 igual a menos 5, x2 igual a menos 5, x3 igual a 3,42, 3,42, poderia usar 3,43, visto que o 8 aqui ele está acima do 5 para arredondar o valor, né? E por fim, x4 igual a menos 2,71. x4 igual a menos 2,71. Pois bem, então o programa ele é muito útil, né, para estudar resolução de sistemas lineares. E nós finalizamos o método de Gauss. Nós vamos passar para um novo método a partir da próxima aula, depois da prova. Então nós vamos estudar o método de Gauss e o novo método que eu vou deixar como se fosse em suspense para vocês agora, tá bem? Próxima aula então a gente continua trabalhando com resolução dos sistemas lineares. E a gente finaliza esse capítulo, né? A partir se não me engano, 2 ou 3 aulas a gente consegue terminar, fazer uma aula de laboratório e passar para a próxima matéria. Bem, olha, a nossa avaliação vai ser na quarta-feira, então. Essa avaliação, o Rodrigo me indicou, né? Ele pediu para que eu fizesse algo mais, de menos cálculo talvez, né? Mais análise, vamos falar assim. Só que de fato não tem como, né? Porque eu passei para vocês, desde o começo, nós trabalhamos muito com a parte de cálculo em si, né? Resolução dos métodos, né? Então eu vou manter a minha, no caso, vamos falar assim, como se fosse o enfoque da aula mesmo. Então, a nossa avaliação vai ter como base a nossa lista de exercícios. Eu vou ver como eu faço para corrigir isso. Talvez eu peço para vocês tirarem uma foto do caderno, né, da folha do caderno, da resolução da prova e me mandem. Eu vou trabalhar nisso no dia de hoje e amanhã, para que dê tudo certo na nossa avaliação P20 de quarta-feira. Tá bom? Então, estudem com base na lista, né? A prova está bem semelhante. E cheguem bem preparados para a nossa prova de quarta-feira. Então, uma boa noite. Até a próxima aula.